Jesus, depois de ressuscitado, em João 20, ele vai dizer que a paz seja convosco. Ele disse aos seus discípulos: eu digo a todos vocês que a paz de Cristo seja convosco. Amém? Aleluias. Em João 4, amados, a Bíblia vai dizer, no versículo 4, vai dizer assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Era necessário Jesus passar por Samaria. Amém? Jesus vai passar por aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluias. Pode se sentar, meus amados, em nome de Jesus. Hoje o tema, amados, da mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração é ser gerado num ambiente de glória. Você ser gerado num ambiente de glória, num ambiente de adoração a Deus. Amém? A ministração passada que eu preguei, eu falei sobre cultuar a Deus. E seguindo esse mesmo padrão de adoração onde Deus tem me levado, nesses últimos dias, de falar sobre adoração. Por que falar sobre adoração? Céu é lugar de adoração. O lugar que nós vamos passar a eternidade, reflita bem nisso, o lugar da eternidade é lugar de adoração. Então, eu tenho que falar sobre isso. A gente tem que refletir e meditar sobre isso. Porque a gente vai morar na eternidade com Cristo, num lugar de adoração. Amém? Aleluias. Então, amados, aqui, Jesus, ele convinha, ele tinha que passar por Samaria, vai dizer no verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. E quando Jesus, ele passa por Samaria, acontece, aleluias, que ele se encontra com uma mulher samaritana. E naquela época, quem não sabe do contexto ou da história, os judeus não falavam com samaritanos, ainda mais mulher. Amém? Porque naquela época tinha discriminação. Amém? Ainda mais samaritano. Ou seja, quando Jesus ele vai falar com a mulher samaritana, ela pergunta: você, sendo judeu, vem falar comigo que sou mulher samaritana? Porque Jesus tinha pedido água para ela. E ela fala isso para Jesus. Jesus diz: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. E eu lhe daria uma água que do seu interior fluiriam fonte de águas vivas que jorrariam para a eternidade. Que jorrariam para a vida eterna. Porque quem beber da água, dessa água aqui que eu estou bebendo, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que o Senhor Jesus lhe der, não terá sede, será saciado. Sabe por que muitos não se firmam? Porque não bebem da água de Deus. Um dos primeiros motivos para a gente ser gerado nesse ambiente, e para a pessoa que não muda de vida, que não prospera, que a sua família está um caos, que só tem briga, que a sua vida não muda, a sua casa não muda, você não se converte, não consegue largar vícios, não consegue largar a fofoca, não consegue largar aquilo. Sabe por quê? Porque você não bebeu dessa saciedade. Porque a saciedade de Cristo, ela faz com que a gente não procure as coisas do mundo. Porque Ele sacia a nossa sede. Amém? Muitas vezes a gente está procurando em outros lugares. Amém? Mas Jesus, o que Ele diz para a mulher? Se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem é Cristo na sua vida, você ia pedir para Ele. E Ele pode te dar uma água viva que jorra para a eternidade. Amém? Que vai te saciar por completo. Continuando, amados. No verso 20 ainda de João 4 vai dizer assim: nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai.
Vós adorarás o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Porque o Pai procura tais que o adorem assim, Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Reparou que Jesus ele tem um diálogo, ele tem uma conversa com aquela mulher. E o interessante é que a mulher pergunta: vocês judeus, ela falando para Jesus, vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Nós falamos que é nesse monte. Jesus ele diz: nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus, ele falou o quê? Agora vocês não vão adorar em templos, em lugares. Agora vocês vão adorar onde diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Nós vamos adorar a Deus, não é mais somente no lugar, mas é aqui dentro de nós. Porque dentro de nós, amados, e dentro da nossa mente, do nosso coração, há uma playlist. Há um lugar aonde fica tocando, a gente fica adorando a Deus no nosso coração, no nosso espírito, cantando, salmodiando a Deus no interior nosso. Porque hoje não é aqui que habita a presença de Deus, é dentro de mim. Deus ele não paira sobre isso que está feito pela mão dos homens. Deus, ele habita dentro de mim. Amém? Aleluias. E ele vai falar, e a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E tu reparou que ele vai dizer, porque o Deus procura as pessoas que o adorem assim. Deus ele não quer qualquer um, amados. Ele está à procura daqueles que adorem em espírito e em verdade. Eu vou te dizer uma coisa, e você vai se chocar nisso que eu vou te dizer. Deus não quer que você ore, Deus não quer que você jejue, Deus não quer que você louve, Deus quer que você queira fazer isso. Entendeu a diferença? Deus não quer que você faça isso por obrigação. Deus não quer que você venha ao culto por obrigação. Deus não quer que você cante por obrigação. Deus não quer que você leia a Bíblia por obrigação. Deus quer que você queira ler a Bíblia. Deus quer que você queira cantar, que você queira adorar o nome dele. Por isso, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não porque você deve, não por um ato religioso, mas porque você quer estar na presença de Deus. Amém? Eu te faço uma pergunta que eu tenho feito para um monte de pessoas. Você tem queimado por Jesus? Você tem sede de Deus hoje? Você está com sede de buscar a presença de Deus? De meditar nas Escrituras? De louvar a Deus? Você está com sede de fazer isso? Você quer fazer isso? É isso que eu te pergunto nessa noite. A gente quer fazer isso? Amém? Deus quer que a gente age dessa maneira, que a gente queira fazer as coisas para Ele. Não por obrigação, mas por amor, por graça. Amém? Ele vai dizer assim, Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Quando a gente está no mundo, amados, o nosso espírito, ele está no estágio ali, abafado, morto. Porque disse Jesus em João 15, versículo 5, a parte C do versículo, sem mim nada podeis fazer. Quando a gente não está fazendo a vontade de Deus, o nosso espírito ele está morto. Porém, quando a gente se converte e se rende a Cristo, o que acontece? Quando a gente tem um encontro com Jesus, Deus ele acende o nosso espírito. Ele nos batiza com o Espírito Santo e acende o fogo de Deus sobre nós. O fogo do Espírito que nunca se apaga, mas permanece para sempre. É nesse encontro com Cristo, é nesse encontro com Jesus, que o nosso espírito, ele começa
aleluias, a ser gerado novamente, a ser ressuscitado novamente. Porque, amados, é só em espírito que podemos adorar a Deus. É só em espírito que podemos cantar louvores a Deus e Ele aceitar. Porque cantar louvores, o pessoal do mundo, cantor sertanejo, todo mundo canta. Amém? Mas, em espírito e em verdade, são poucos. Por isso que Deus está à procura. Por isso que Ele está à procura daqueles que adorem em espírito e em verdade. Que não seja algo falso, que não seja algo por obrigação, mas que seja algo onde você quer fazer isso. Onde você queima por Jesus. Você queima para estar na presença dEle. Nunca vai ser por obrigação. Deus não quer, porque Deus é Abba, Deus é Pai, Paizinho querido. Pai, Ele não quer que obrigação você vá almoçar na casa dele no domingo, quem é pai sabe. Você quer que o teu filho queira ir almoçar na tua casa. Se você obrigar ele, você se sente constrangido. Mas se ele vir, porque ele quer, você se alegra em dobro. Amém? Glória a Deus, aleluias. Mas amados, esse daqui foi só uma introdução que eu queria trazer para a gente entender um pouco, que convinha que Jesus passasse por Samaria. E Jesus vai passar por aqui nessa noite e vai te pegar nessa noite. Jesus vai passar por aqui, amados, e vai nos levar a ser gerado nesse ambiente de glória. Sabe por que jovens não se firmam? Uma, porque não prestam atenção na palavra. Outra, porque não são gerados nesse ambiente de glória. Porque não têm um relacionamento com Deus. Não tiveram uma experiência com Deus. Sabe por que muitas vezes você não se converteu ainda de verdade? Você não mudou a tua vida, você não prospera. Você não é abençoado em todas as áreas da sua vida. Você não recebeu o shalom de Deus, que é a cura por completo, que é a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque você não está sendo gerado nesse ambiente de glória. E esse ambiente, amados, é um ambiente de adoração. É um ambiente onde a gente vai entrar e onde a gente não vai querer sair desse ambiente. Amém? Mas abra comigo no livro de Êxodo. Agora a gente vai começar, amados, e mais profundo. Êxodo 33. Vai dizer sobre a história de Moisés. O povo, após sair do Egito, acontece o quê? O povo é liberto. O povo vê o mar se abrindo. O povo vê as pestes que Deus manda sobre o Egito. E acontece, amados, que Deus, quando Ele manda Moisés a libertar o povo, Ele diz que o povo saia do Egito para me adorar. Sabe o que significa Egito? Egito significa o lugar do pecado, o lugar da idolatria, da prostituição, do adultério. O lugar onde te afasta da presença de Deus. E sabe o que Deus está falando para nós? Saia do Egito. Porque para adorar a Deus, o povo teve que sair do Egito. E para hoje a gente adorar a Deus em espírito e em verdade, a gente tem que sair do pecado e andar em santidade. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus, diz no livro de Hebreus. Amém? Se a gente não sair do lugar do pecado, a gente não adora a Deus em espírito e em verdade. Aonde a nossa adoração vai chegar como cheiro suave às narinas de Deus. Ou seja, o que Deus está falando para nós? Saia do lugar do pecado, do lugar do comodismo. Amém? Saia desse lugar para passar para o deserto. Quando o povo sai do Egito, eles podem adorar a Deus no deserto. Porque eles saíram do lugar da escravidão primeiro, o lugar da idolatria, o lugar da contaminação. A gente tem que sair do lugar da contaminação para adorar a Deus. Amém? E daí eles viram, amados, o mar se abrir. Eles viram o maná cair do céu. Eles viram a coluna de fogo. Eles viram a nuvem pairando. A nuvem de Deus de dia e a coluna de fogo de noite. O maná todas as manhãs caía do céu. Amém? E nesse contexto eles vê várias coisas.
Mas acontece isso. Em Êxodo 33, do versículo 14, vai dizer assim, olha só o que disse aqui. Disse, pois, irá a minha face contigo, para te fazer descansar. Aleluia. Deus, ele fala para Moisés, Moisés, a minha face vai contigo. A minha tradução é da Almeida. Está um pouquinho diferente na tua, mas é o mesmo significado. Disse, pois, irá a minha face contigo, para te fazer descansar. Mas olha só o que disse Moisés para Deus. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aleluia. Deus, ele fala para Moisés, Moisés, olha só, a minha face vai com vocês. A minha face vai com vocês. Moisés diz, não. Se a tua presença, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Outro motivo, porque a vida dos outros não muda, porque pessoas não vê Deus na sua vida, porque você não prospera, porque você não recebe as bênçãos que pediu para Deus. Sabe o que Moisés fez? Se o Senhor não ir comigo, não nos faça subir daqui. Se Deus, ele não for com a gente, não vá. Se Deus, ele não for contigo, não vá. Porque Deus diz primeiro, eu vou enviar a minha face, vai contigo. Moisés diz, não. Eu quero a tua presença. Eu quero que o Senhor vá na nossa frente. Eu quero que o Senhor vá conosco. Porque operando Deus, ninguém impedirá. Moisés sabia disso. Moisés, ele sabia que quando Deus, a presença de Deus fosse com ele, o inimigo não podia resistir. O inimigo não ia suportar a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que todo joelho, toda língua, todo joelho se prostrará, toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Amém? Todos têm que se prostrar. Demônios, homens, que seja teu, no julgamento final, no dia final, terão que se prostrar. Amém? Moisés, ele sabia disso. Ele sabia que a presença de Deus é que fazia diferença. Compreendeu? O que faz a diferença na tua vida não é o lugar que você está, não é a luta que você passa, não é a dificuldade que você passa, é a presença que você carrega. É o lugar onde você está em Deus que faz a diferença. Não é algo exterior, mas é algo interior. É algo aqui, ó. É esse ambiente. É esse nível que a gente tem que chegar a Deus. Aonde a circunstância não vai nos parar. Onde o lugar não vai nos parar. Porque aquilo que a gente carrega é maior que a luta. É maior que a dificuldade. É maior que a aflição. É maior do que as batalhas que estamos passando. É maior do que a ansiedade. É maior do que o medo. A presença que a gente carrega. Porque hoje a gente carrega a presença. É a pessoa do Espírito Santo morando em nós. É o próprio Deus caminhando nessa terra, na nossa vida. Amém? Continuando, amado, já pulando para o verso 18, Êxodo 33, vai dizer assim. Moisés, ele é ousado. Primeiro ele pede para Deus, Deus, o Senhor tem que ir com a tua presença. Entendido isso, Moisés, muito mais ousado, ele diz, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Amém? Moisés, depois que ele pede a presença, ele pede para Deus mostrar a glória. Sabe o que muitas vezes está faltando em nós? A gente adentrar nesse ambiente. A gente pedir para Deus mostrar a sua glória. Não ache que é porque você está anos na igreja, ou que você entrou hoje, que você já entrou nesse lugar. Que você já está nesse lugar. Moisés, ele já tinha experimentado várias coisas de Deus. Ele já tinha visto o mar se abrir, o povo ser liberto das mãos de Faraó, as pestes vinham, ele lançava o cajado sobre a terra e virava em cobra. Mas ele ainda não tinha pedido para ver a glória
de Deus. E Moisés, muito ousado, mas muito sábio, ele pede para Deus: mostra-me a tua glória. E vai dizer assim no versículo 18: então ele disse: rogo-te que mostre a tua glória. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás verá, ou não vai poder ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e ali te porás sobre a penha, ou sobre a fenda da rocha, aquele rasgo que tem na rocha, que tem aqui. Se tu subir o Morro do Prudente, você vai ver uma fenda de rocha ali. Quem já subiu ali sabe o que eu estou falando. E acontecerá que quando a minha glória, olha só o que disse Deus: quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Amém? Quando Moisés, ele decide pedir para Deus, Deus vem. E Deus nessa noite vai passar sobre a fenda da rocha. Deus vai se revelar para você nessa noite. Deus vai mostrar a sua glória para você ser gerado nesse lugar de glória, nesse ambiente de adoração. Quando Moisés ele pede isso para Deus, Deus fala: eu vou te mostrar a minha bondade. Aqueles que tiverem misericórdia, eu terei misericórdia. Aqueles que se compadecerem, eu me compadecerei. Só que, porém, Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e viverá. Porém, amados, nesse corpo, a gente não suporta ver a face de Deus. Porém, no corpo ressuscitado, no corpo depois que a gente passar dessa terra, a gente vai poder ver a face de Deus. Mas acontece que quando Deus passa sobre a fenda da rocha, Moisés, ele vê a glória de Deus. E a partir desse momento, a vida dele é transformada. Moisés é transformado. Moisés, até nesse momento, a face dele não tinha resplandecido. A face dele não tinha saído luz da face dele. Porque ainda ele não tinha visto a glória de Deus. Ainda Moisés, ele não tinha visto a glória de Deus. Quando Deus ele passa sobre a fenda da rocha, muitos vão dizer que ali foi o dia em que Moisés escreveu os Pentateucos de Gênesis e os outros 5 livros. Ali eles vão dizer que Moisés escreveu esses livros desde o princípio. Amém? Não sei, a Bíblia não fala. Mas quando Deus passa na fenda da rocha, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, sabe o que simboliza isso? Um novo tempo. Um lugar mais próximo da presença de Deus. Sabe o que significa isso? Você vê Deus passando pela fenda da rocha? Você vê a glória de Deus? É o novo lugar que Deus, ele quer te levar mais profundo na intimidade, no elo do relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo? Amém? Está todo mundo entendendo? Amém. Glória a Deus. Continuando, amados. Acontece que no capítulo 34 vai acontecer isso daqui. Do versículo 28, escreve Moisés ali com o Senhor. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu pão, e não bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras
do concerto, os 10 mandamentos. Reparou que Moisés, ele subiu no monte, ele viu a glória de Deus. Logo depois ele subiu no monte para escrever, para entalhar as segundas pedras dos 10 mandamentos, porque a primeira ele tinha quebrado. Só que depois, as pedras Moisés quebrou. Mas Moisés, ele não tinha pedido para ver a glória de Deus ainda. As primeiras tábuas Moisés quebrou. Estando com Deus, Deus escreveu as primeiras tábuas dos 10 mandamentos, Moisés quebrou. Por causa do quê? Da idolatria do povo. Só que Moisés, ele pede para ver a glória de Deus. Quando ele vê a glória de Deus, ele sobe novamente para o monte. E acontece que Moisés, ele teve 40 dias e 40 noites nesse ambiente que eu estou tentando trazer para vocês, para ensinar, para transmitir esse ambiente que Moisés teve. Nesse ambiente, Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Deus deu a instrução a Moisés. Moisés, ele não teve fome e nem sede, porque quem está num ambiente de glória esquece das coisas dessa terra e foca nas coisas do céu. Sabe por que muitas vezes a gente está focado nas coisas dessa terra? Na preocupação. Sabe por que muitos estão preocupados com relacionamentos? Aqueles que são jovens que ainda não casaram. Sabe por que você está preocupado em pagar muitas vezes a conta? Porque você está olhando para essa terra. Mas quando Moisés estava num ambiente de glória, num ambiente onde a presença de Deus reinava, olha só o que aconteceu, 40 dias e 40 noites, ele não teve fome. Porque quem está nesse ambiente esquece das coisas da terra e fica somente com os olhos no autor e consumador da nossa fé. Amém? Sabe por que muitas vezes se preocupa? Muitas vezes porque você tirou os olhos de Cristo. Você saiu desse ambiente. Aleluias. Muitas vezes, amados, você vai ver na história pessoas dizendo, ou nesse tempo de política, tem um político bom? Tem. Tem o mal? Também tem. Muitos vão falar, eu vou cumprir isso para você, eu vou fazer aquilo. Quantas vezes, irmão, já te falaram que fazer coisas para você e não fizeram? Quantas vezes, Shuoda, já te falaram que fazer coisas para você e não fizeram? Não é verdade? Não é verdade isso que eu estou falando? Quantas vezes te prometeram coisas, irmã Ita, e não cumpriram? Quantas vezes, tia Lita, Maria, Gabi, pastor Fernando, te prometeram coisas na história, no longo da tua vida, e não cumpriram? Mas o que o céu diz, o que Deus diz, Ele cumpre. O que Deus falou sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Se Deus falou que ia te abençoar, seja abençoado nessa noite. Se Deus falou que vai te prosperar, receba a prosperidade. Se Deus falou que vai te curar, Tioda, receba a cura em nome de Jesus. Se Deus falou que o teu filho vai voltar para Jesus, ele vai voltar. Porque o homem não cumpre o que diz, muitas vezes, mas o que Deus fala, Ele cumpre, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Na história a gente vê isso. O que os homens falaram, poucas coisas, várias coisas não se cumpriram. E disse Jesus, passarão céus e terras, mas a palavra que eu liberei, a palavra que está escrita, não passará. A palavra que sai da boca de Deus não cai por terra. A palavra que sai da boca de Deus, a promessa que sai da boca de Deus para a sua vida, não cai por terra. Passe tempo, passe anos, passe por dificuldades. Não cai por terra. Pode passar céus. Essa terra pode acabar. Esse mundo pode acabar. Mas a promessa de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Amém? E acontece, meus irmãos, que nesse ambiente, o versículo 29 vai dizer assim:
E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão, todos os filhos de Israel, para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Aleluias! Quando você é gerado, amados, nesse ambiente de glória, quando você é gerado na presença de Deus, você resplandece, os outros veem que Deus é na sua vida. O que é esse ambiente, amados? Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. O relacionamento que Deus quer com nós é um relacionamento onde a gente entra no quarto, onde a gente tem uma intimidade. Quem é casado sabe, você vai ter intimidade com a sua mulher quando você entra no quarto. Você vai ter aquele momento de intimidade, um conhecendo o outro, onde a Bíblia vai falar, onde tem relações. Quando a gente entra no quarto, a gente tem esse momento de elo com Deus, esse momento de intimidade. É esse elo que Deus quer trazer para essa nova geração. É esse elo que hoje você vai ver os irmãos de anos atrás. De anos atrás você vai chegar nas igrejas. Uma igreja que eu cheguei, estava eu, o tio Oda, o irmão Carlos, o irmão Queijo, para quem conhece, lá no Lambedor. Quando eu cheguei naquele lugar, os irmãos de anos na presença de Deus, tudo de cabeça branca. Tinha poucos jovens lá naquele lugar. Quando eu cheguei lá naquele lugar, a glória de Deus me impactou. Por quê? Porque foi uma geração que foi gerada num ambiente de glória. Sabe por que você está de pé até hoje, tio Oda? Porque você foi gerado nesse ambiente. Sabe por que você está de pé, irmã Ita? Passando por várias lutas, por várias dificuldades? Porque você foi gerada nesse ambiente. Você foi gerada no secreto. Você deixou Deus te gerar nesse secreto. Sabe por que a obra não acaba, pastor Fernando? Sabe por que Deus tem mantido esse lugar? Porque ainda há pessoas que convivem no secreto. Porque ainda há pessoas que têm intimidade com Deus. Porque ainda há pessoas que querem esse elo, que querem esse lugar em Deus. Quando uma criança, ela é gerada no ventre da sua mãe, ela começa criança, mas ela vai crescendo. Quando a gente entra nesse lugar em Deus, de ser gerado nesse ambiente de glória, muitas vezes a gente vai ter que renunciar a coisas para entrar nesse lugar. Mas você vai ver que quando Moisés ele desce do monte, ele resplandecia a glória de Deus. Só pode manifestar a glória de Deus quem foi gerado num ambiente de glória. Você só pode manifestar a presença de Deus. Os outros só podem falar que Deus é contigo e que eles vê Deus no teu falar, no teu vestir, no teu se portar, nos frutos do Espírito que você faz. Sabe por quê? Porque você é gerado nesse lugar. Sabe por quê, amados, que hoje eu estou aqui? Sabe por quê? Que eu porque não falava em público, sem capacidade de ler, porque não li em público. Quem estudou comigo sabe. Não falava em público, muito menos lia, nem gostava de ler. Sabe por quê? Que hoje eu estou aqui? Porque eu fui gerado no secreto. Sabe por quê que hoje eu estou aqui? Porque eu fui gerado nesse ambiente de glória. Muitas vezes, amados, eu questionava e olhava
para os irmãos pentecostais, porque muitos querem se mostrar, e querem pular, dançar, é bênção, mas muito querem se mostrar. Mas tem gente que está para adorar a Deus. E eu questionava, e eu não queria adorar a Deus em gritar, em pular, não dar bola que os outros vão falar. Porém, eu não vivia isso. Mas quando eu decidi experimentar e viver isso, aí eu mudei. Mas eu decidi experimentar. Cabe a nós decidir entrar nesse lugar, nesse novo passo. Uma profundidade em Deus, onde a circunstância não nos abala, onde o lugar não nos abala. Deus, Ele quer levantar uma geração de guerreiros e de guerreiras que vão ser geradas em Mateus 6:6, no quarto, no secreto, na intimidade, no elo com Deus, aonde você vai dizer: Abba Pai, Abba querido, Paizinho querido. Sabe por quê, amados, que muitos não mudam de vida? Porque no ambiente onde você está, define quem você é. O ambiente onde você está define quem você é. O lugar, o ambiente aonde você está define quem você é. Se você não se encontra num lugar de profundidade em Deus, não tem como se resplandecer a glória dele. Se você se encontra num lugar de religiosidade, de um culto religioso, não tem como você resplandecer a face dele. Essa nova geração, amados, de jovens e de pessoas, repare e pense comigo e me permita refletir um pouco com vocês. Pense que a gente está numa praia. Só que a gente está na areia. E tem todo aquele mar. A gente está olhando a superfície do mar. Amém? A gente está olhando a superfície. E a gente diz: não, aqui está bom. Não preciso me molhar. Não preciso entrar. Não é perigo eu me afogar. E sabe o que é esse lugar? Esse lugar é que muitos estão no raso, na superfície do Evangelho, na superfície da religião, do lugar aonde não experimentaram, não viram a glória de Deus, não viram Deus passando pela fenda da rocha, não tiveram um encontro com Cristo que mudou a sua vida, que mudou a sua história, que mudou o seu caminho, em dizer: eu passo o que eu passar e não largo meu Deus. Eu passo o que for e não largo a Cristo. Hoje muitos que falam? Qualquer provinha eu largo a Deus. Qualquer coisa eu largo a Deus. Só que, se eu quero ver a profundidade do mar, eu tenho que entrar. Eu tenho que me lançar. Eu tenho que pular. Eu tenho que nadar. E quando eu chego nas profundezas do mar, não é mais eu que me guio. É as correntes das águas que me levam para o oceano, para o lugar profundo. E é somente no lugar profundo que você encontra os tesouros. É somente no lugar profundo em Deus. É somente no lugar profundo onde você vai encontrar a revelação da palavra, que muitos não tiveram. É onde você vai encontrar a felicidade e a alegria de adorar a Deus. No começo, amados, eu não gostava de ler a Bíblia. Não. No começo eu não gostava de orar. Não gostava muito menos de jejuar, porque comer é bom, é algo de Deus. Eu não gostava de cantar louvores. Não. Mas quanto mais perto você está de Deus, mais você gosta de
de estar na presença dEle. Quanto mais próximo você se aproxima de Deus, mais parecido você fica. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você quer estar na presença dEle. Sabe aquele teu amigo que você gosta tanto, que você não vê a hora de conversar com ele? Que você não vê a hora de estar na presença dele? Ou que você não vê a hora de estar com a tua esposa, com o teu esposo? É isso que Deus quer gerar em nós. É esse ambiente de a gente não vê a hora de ler a palavra, da gente não vê a hora de orar, da gente não vê a hora de jejuar. Deus falou para mim um dia, claro e simples: Léo, quando você se dispõe a me buscar, eu desço e me revelo para vocês. Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se achegar-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. É o homem que se achega a Deus, é o homem que procura a Deus, e é o homem que entra e que pede para ver a glória de Deus. Amém? Quem está entendendo? Estão entendendo, amados? Amém. Aleluias. Continuando. Aleluias. Amados, e como eu estava falando, no começo eu não gostava de orar. Eu acho que ninguém aqui no começo gostava de fazer isso. Ninguém aqui gostava de ler a Bíblia. Mas, amados, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu gosto de orar, mais eu gosto de jejuar, mais eu gosto de ler a palavra. Hoje é um prazer vir aos cultos. Hoje é um prazer ler a palavra de Deus. Hoje é um prazer orar. Hoje eu não faço isso por obrigação. Eu faço isso porque eu quero. Disse Davi em Salmos: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Assim como a corça, ela anseia pelas correntes das águas, ou ela brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. No começo, a gente não tem sede mesmo. Por isso que eu te perguntei: você tem queimado por Jesus? Eu falo todos os dias, amados, para quem convive comigo e quem conversa comigo, mais um dia que eu tenho queimado por Jesus. Mais um dia que eu tenho ansiado para estar na presença dEle. Temos queimado pela presença de Deus? Seja sincero. Não comigo, mas com você mesmo. Não é para mim, amados. A minha salvação, como eu sempre digo, se eu morrer eu vou para o céu, ou se Jesus voltar eu vou para o céu. Minha salvação é individual, a nossa salvação é individual. Eu tenho a plena convicção disso. Amém? Porque eu decidi entrar no Santo dos Santos. Eu decidi entrar aonde a Shekinah de Deus paira, aonde a nuvem de glória de Deus para, e aonde o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos, o meu agir, o meu falar, o meu me comportar, está sendo gerado por Deus. Sabe o que é isso ser gerado? É você apresentar as características de Deus nessa terra. Quando Moisés ele saiu daquele ambiente de glória, ele manifestou a glória de Deus, o seu rosto resplandecia. Sabe o que Deus quer? Deus não quer aquele coitadinho. Deus não quer a pessoa coitadinha, os pregadores coitadinho que vão dizer. Mas se eu sou homem de Deus, se eu sou um homem de Deus, a cura acontece, a tua prosperidade vem, porque eu sou um homem de Deus. Você é uma pessoa de Deus. E você pode declarar as bênçãos e as vitórias, e passarão céus e terra, mas a palavra que você profetizar não passará. Deus não quer coitadinhos, Deus não quer medroso, porque não foi nos dado espírito de medo, foi nos dado espírito de ousadia, onde eu coloco a mão sobre o doente, ele é curado. É isso que Deus quer. Deus não quer coitadinho. Deus não quer espírito de coitadinho. Não.
Deus quer pessoa ousada, que saibam que carregam algo dele, que saibam que estão sendo gerados com as características do Espírito Santo, com as características de Deus, com os frutos de Gálatas 5, a paz, longanimidade, benevolência, a paz que transcende todo entendimento humano é a paz de Cristo. A minha paz vos dou e não vos dou como o mundo dá. Mas essa paz, ela só é estabelecida em nós quando a gente está nesse ambiente onde a preocupação não nos abala, onde as lutas, as dificuldades, as coisas do mundo não nos abalam. Aleluias. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amados, esses dias eu vi o apóstolo Luiz Hermínio de Itajaí, do Ministério Mevan, ele falando uma coisa muito interessante. A extensidade da Bíblia, eu venço a extensidade da Bíblia. Eu leio de Gênesis, Apocalipse, em torno de 3 meses, 1 ano. A extensidade da Bíblia eu venço, mas a profundidade dela, na minha vida inteira, eu não venço a profundidade da Bíblia. Eu venço a extensidade de ler de capa a capa, mas a profundidade eu não venço. Deus não quer que você passe correndo pela Bíblia. Deus não quer que você passe correndo pela oração. Sabe o que é, amados? Aquilo que é primordial, aquilo que é importante para a sua vida, você gasta tempo. Sabe aquilo que você mais gosta? De assistir um futebol, de estar com a tua amiga conversando, com os teus filhos, você gasta tempo. E se a gente gosta de estar na presença de Deus, a gente gasta tempo. A gente gasta tempo de estar com Ele. Então não passe correndo pela Bíblia. Não leia porque você tem que ler o teu devocional com Deus, porque você tem que cumprir o plano de leitura em 1 ano. Não, medite, gaste tempo orando, gaste tempo jejuando, gaste tempo lendo a Bíblia. Por mais que hoje você não tenha vontade, mas Deus, Ele vai te dar a vontade. Ele vai te dar a alegria. Quanto mais você anda com a pessoa, mais você quer estar com ela. Quanto mais você tem um relacionamento com Deus, mais você quer estar com Ele. Mais você quer estar na presença dEle. Amós 9:11 vai dizer assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Atos 15:16. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantarei das ruínas e tornarei a edificá-lo. Sabe por que Davi, ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Davi fez uma tenda para Deus, não vou gastar tempo nisso. Davi, ele fez uma tenda para Deus e colocou a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E acontece que Davi, ele gastava tempo na presença de Deus. A Bíblia diz: quando você entardes na presença de Deus, que você tarde, que você demore a querer sair, a você querer sair da oração, a você querer sair da meditação da palavra. Gaste tempo, amados. Os fins são maus. Os fins dos tempos é chegado. Então gaste tempo com Cristo. Deus, Ele quer reedificar a tenda de Davi. Sabe por quê? Porque Davi não media esforço para estar na presença de Deus. Até quando seu filho morreu, ele voltou e adorou a Deus. Sabe o ambiente que Paulo e Silas estavam envolvidos? Um ambiente de glória, aonde nem a prisão, nem as correntes, nem os açoites, nem as feridas, nem os machucados impediram de Paulo e Silas adorar, porque eles estavam sendo gerados num ambiente da glória de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram
uma coisa: se Deus nos livrar da fornalha de fogo, Ele é Deus. Se não nos livrar, Ele é Deus. Porque eles estavam envolvidos na glória de Deus. E quando eles entraram lá na fornalha de fogo, nem o fogo podeu consumi-los, nem fumaça ficou nas roupas deles, porque eles estavam envolvidos na glória de Deus. Sabe por que Daniel não foi comido pelos leões? Ele estava envolvido na glória de Deus. Sabe por que todas as lutas vêm sobre Jó e Jó não foi destruído? Porque ele estava envolvido na glória de Deus. E no final do livro de Jó, Jó vai falar: bem sei que tudo podes. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço porque eu vivo contigo. Sabe o que você conta de testemunho? Sabe o que eu prego? É aquilo que eu experimento, é aquilo que eu vivo. Amados, Deus é contigo, Deus é comigo. Ninguém precisa falar que Deus é comigo, porque eu sei que Deus é comigo. E no meu agir, no meu falar, se ninguém me falar, eu sei que Ele é comigo. Eu não me glorio em mim, eu me glorio, sabe no quê? Em Cristo Jesus. Eu me glorio nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. Quando eu deixei Cristo gerar em mim esse ambiente, eu ser gerado nesse ambiente, eu vi a minha vida mudar. Eu vi a minha família prosperar. Eu vi pessoas que não serviam a Deus. Hoje, a gente tem as células, que eu sou líder de células, pessoas vão nas células. Conversões de almas acontecendo. Por quê? Eu resplandeço a glória de Deus. Você também resplandece a glória de Deus. Você tem autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Porque a glória de Deus está sobre nós. Deixe você ser gerado nesse ambiente. Nesse ambiente onde os homens não influenciam. Onde o que te falam não vai te influenciar. Onde eu não quero pregar por status. Onde eu não quero evangelizar por status. Onde eu não quero cantar por status. Mas eu quero cantar. Eu quero louvar. Eu quero pregar para agradar. Para bendizer o nome do Senhor Jesus. Sabe por que, amados, que hoje eu estou assumindo esse microfone? Porque eu fui gerado num ambiente de glória. Quer assumir o microfone? Quer estar na tribuna aqui? Quer? Quer ir para os vários lugares pregar o evangelho? Quer ser um pregador da palavra? Seja cheio do Espírito Santo. Quer ministrar o louvor? Quer vir pregar aqui? Seja gerado num ambiente de glória, onde os anjos e os homens adoram a Deus. Sabe o que eu falo sempre, amados? Sempre quando a gente vai conversar com o irmão Igor, vamos se aproximar de Deus. E vamos nós dar o exemplo para aqueles que estão fazendo errado. Vamos nós, o avivamento começa em mim. Sabe quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo? Naquela época não tinha lâmpada. Sabe que luz que Jesus estava falando era fogo. Surpreendeu, amados, o que é fogo? Além do fogo alumiar, além do fogo ele clarear, ele queima naquilo que toca. Acho que você não entendeu. Eu vou te explicar melhor. Sabe o que é nós sermos a luz do mundo? Nós somos um fogo. E aonde você chega, as pessoas também começam a pegar fogo. Sabe o que é esse fogo? Sabe o que é isso, amados? É as pessoas se convertendo. Porque um cristão cheio de Deus, a luz do mundo chegou naquele lugar. Você carrega aquilo que clareia. E aonde você toca, pega fogo. Aonde você toca, a prosperidade chega. Aonde você coloca a mão, a bênção chega. Aonde você coloca a mão, a cura chega. Amém? Isso é a gente ser a luz do mundo. O avivamento começa em mim, para as nações. O avivamento começa em mim, para o mundo. Não pense que vai vir um avivamento que não começa em mim. O avivamento começa em mim. Por isso que a gente é fogo, é luz do mundo. Isso, luz é fogo. Além de ele nos purificar,
Ele nos dá luz. E Ele também queima os outros, incendeia os outros e purifica os outros. E daquele dali vai espalhando. Você já viu quando eles fazem queimada, que eles jogam, se você jogar naquelas grimpas dos pinheiros lá, você jogar uma chama de fogo naquele lugar. Não dá 5 minutos para que se alastre tudo e tudo pegue fogo. E o que é isso? É um crente cheio do Espírito Santo chegar no lugar. Amém? A pessoa cheia do Espírito Santo. Por isso Moisés resplandecia a glória de Deus. A face dele brilhava, porque ele tinha sido gerado num ambiente de glória. Hoje o véu foi rasgado de cima para baixo, simbolizando o governo total de Deus, que o governo vem do alto. Hoje o papel, se a gente não pode entrar no céu ainda, porque a gente tem um propósito nessa terra, mas a gente é embaixadores do céu. Aonde um exemplo eu abro um lugar aqui na Penha, aqui onde nós estamos, uma cidade aonde há cultura, não é daqui. Onde eu começo a manifestar a cultura do outro país. Sabe o que aconteceu, amados? Quando Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel saíram de Israel e foram cativos da Babilônia, eles não mudaram a sua cultura. Por quê? Eles eram embaixadores do céu. Sabe por que Paulo e Silas continuaram adorando? Porque eles eram embaixadores do céu. Sabe por que muitas vezes, amados, a gente acha difícil servir a Deus? Porque não é segundo a nossa realidade. Há 3 realidades: a realidade do inferno, a realidade da terra e a realidade do céu. Quando você aceita Jesus, confessa os seus pecados e declara o governo das suas vidas, você já não anda segundo a realidade da terra, você anda segundo a realidade do céu, andando em novidade de vida a cada dia. Sabe o que é isso? Você viver na realidade do céu é você manifestar a cultura do céu nessa terra. É você manifestar a glória de Deus nessa terra, onde você passar, as pessoas olhar e dizer: esse é um homem cheio de Deus. Esse é uma mulher cheia de Deus. Por quê? Porque aí você já não manifesta a cultura dessa terra, você manifesta a cultura do céu. Por isso vocês vão ver muitos irmãos, vocês vão achar engraçado, a gente acha engraçado, que eles falam diferente, eles se vestem diferente, eles agem diferente, se portam diferente. Sabe por quê? Porque eles não estão na realidade que você está. Sabe por que muitas vezes você ri do irmão que dá glória alta, que pula, que dança? Porque ele não está nessa realidade, ele está na realidade do céu. E na realidade do céu, os anjos e os homens se prostram a Deus. Isaías capítulo 6, já para a gente estar terminando, começa dizendo assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua cauda, o seu manto enchia o templo, a sua glória enchia o templo. Eu vi serafins voando, com 2 asas cobriam os pés, com outras cobriam, com outras voavam, com 6 asas. Naquele momento eu disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. De Isaías 1 a Isaías 5, Isaías vai dizer: ai de ti, se arrependei-vos, mude de vida. Isaías vem confrontando o pecado do povo. Muitas vezes a gente está confrontando o pecado do povo. Sim, a gente confronta o pecado do povo. Isaías já era profeta, Isaías já estava no ministério. Sim. Só que quanto mais a gente se aproxima de Deus, quando Isaías se depara nesse ambiente de glória, quando Isaías se depara nessa realidade do céu, o que ele disse? Ai de mim. Ele já não disse ai de ti, ai de você. Ele disse ai de mim. Porque quando a gente vê a glória de Deus, o que acontece? A gente vê o nosso erro. É como se eu olhasse para dentro de mim. É como com meus próprios olhos eu olhasse para dentro de mim e visse aquilo que está errado. Quando você está próximo de Deus, você não vê o cisco que está no olho do seu irmão. Você vê a trave que está em seus olhos. Sabe o que está faltando para essa geração? Ver a glória de Deus para ser mudada.
E simboliza, amados, aquilo dali, no ano em que morreu o rei Uzias, um novo tempo, uma nova era, um novo momento, um novo tempo. E é chegado um novo tempo sobre as nossas vidas. É chegado um novo tempo de sermos gerados num ambiente de glória, para estarmos na eternidade nesse ambiente. Hoje na terra a gente é gerado nesse ambiente, para que no céu a gente viva a eternidade num ambiente de glória. Hoje você é gerado nesse ambiente, amanhã você vai viver nesse ambiente. Só pode viver num ambiente de glória quem é gerado num ambiente de glória. Aleluias, louvado seja Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, um novo tempo chega sobre a sua vida, de você ser gerado nesse ambiente. Eu vi o Senhor e disse: ai de mim. Foi purificado, você é purificado nessa noite. E disse Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus está perguntando: quem eu vou enviar? Eu mostro a minha glória para vocês hoje. Quem quer ver a glória de Deus? Quem quer ser gerado nesse ambiente? Quem quer ser gerado nesse ambiente? Você vai ser gerado. Deus vai te purificar. E agora, Deus está perguntando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu digo, por mim mesmo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E você, qual é a sua resposta para Deus? Eu digo: eu vou, eu faço, eu digo sim para o céu. E o que você diz? Sabe por que você está vivo? Porque Deus quer te usar, quer te colocar como testemunha de Deus nessa terra, para dizer que Deus cura, que Deus liberta, que Deus restaura, que Deus traz aquele que está perdido, que Deus traz esse ambiente de paternidade, de relacionamento com Deus, aonde acreditando naqueles que não são, para confundir os que são, naquele que um dia foi traficante, hoje está aqui pregando para vós, naquele que um dia estava onde o pecado imperava, mas a graça de Deus, o poder de Deus abundou em mim, e hoje estou aqui. Amém? Só por isso você está vivo. Porque Deus tem um projeto na tua vida, Tioda. Porque Deus tem um projeto na tua vida, Irmãita. Deus tem um projeto na tua vida, Tialita. Deus tem um projeto na tua vida, Arthur. Deus tem um projeto na tua vida, irmão. Deus tem um projeto na tua vida, Gabi, Maria, Pastor Fernando, Júlia, todos, Gabriel. Deus tem um projeto na tua vida, você que está assistindo. Por isso ainda você está vivo. Porque Deus quer usar a tua vida como vitrine e dizer que Deus pega aquele que não era, aquele que não foi nada, aquele que não sabia pregar, aquele que não lia em público, para transformar numa pessoa cheia de Deus, numa pessoa cheia do Espírito Santo, em quem não há vergonha alguma. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou cheio do Espírito Santo, que sou cheio de Deus. Você não pode ter vergonha, Deus não quer coitadinho. Deus quer pessoa usada, que não tema o mal, que não tema o diabo, e que diga sim para Deus, para a glória dos céus e vergonha do inferno. Amém? Quem está comigo? Quem vai dizer sim para Deus? Não é porque eu estou perguntando, amados. É que Deus está perguntando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? É você e Deus. Se você quiser, você vai viver nesse ambiente de glória. Você vai ser gerado. Você viu o hino que nós cantamos no começo? Já vou terminar. Só depois que Pedro ouviu a palavra de Deus, a rede se encheu. Aleluias. Quando você não faz a vontade de Deus, quando você não cumpre o teu chamado, nada dá certo. Mas quando você cumpre o teu chamado e adentra nesse lugar de paternidade, nesse lugar de elo, de relacionamento com Deus, de intimidade, você é gerado nesse ambiente. Primeiro Jesus chama para perto e depois ele envia. Primeiro Jesus chamou os 12 discípulos para perto, depois enviou. Fazer a obra também não é ter intimidade com Deus. Fazer a obra de Deus não é ter intimidade. Porque no último dia dirão: eu profetizei, eu falei em novas línguas, expulsei demônios. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que fazeis a iniquidade. Fazer a obra de Deus não significa ter intimidade.
ter intimidade em Mateus 6,6, fechar a porta do quarto, onde essa câmera não vai estar me gravando, aonde os outros não vão estar me aplaudindo, aonde ninguém está me vendo. Amém? Fique de pé, aquele que pode, vamos estar orando, para a gente já estar terminando, que vai ter a ceia ainda, amados. Então, nesse momento, que não seja a minha oração, amados, mas que com as tuas palavras, com aquilo que você tem no teu coração, com aquilo que Deus te deu, Deus, Ele te chama com aquilo que você tem, e depois você multiplica. Amém? Deus, Ele nos dá talento, e nós temos que multiplicar esse talento. Feche os olhos, curva a sua cabeça e seu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, lhe pedimos a graça e a revelação, que essa palavra possa penetrar em nossos corações, que não seja somente um conhecimento ou um discurso, Senhor, mas nós te louvamos e agradecemos por essa palavra, por esse momento dessa conversa que tivemos, Senhor, com os meus irmãos. Graças, louvores e adoração é dada a Ti. E, Senhor, nós lhe pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor venha nos renovando, nos fortalecendo. E nós lhe pedimos, Senhor, como Moisés lhe pediu, mostra-nos a Tua glória, mostra-nos o Teu poder. E faz, Senhor, que a gente seja gerado nesse ambiente de glória, nesse lugar onde nós e os anjos Te adoram, nesse lugar onde nada mais nos influencia, nesse lugar, ó Deus, aonde não vamos ligar para mais nada, mas aonde vamos anseiar, aonde vamos ter alegria e prazer em estar nesse ambiente de glória, nesse ambiente aonde, Senhor, vamos nos alegrar quando formos à Sua casa, nesse ambiente aonde vamos nos alegrar quando formos meditarmos nas Suas Escrituras, nesse ambiente aonde vamos, aleluia, ter alegria em orar, em jejuar. Nos leva, Senhor, a esse ambiente, a mais profundezas do Teu Espírito, Senhor. Eu declaro sobre os meus irmãos a Tua paz, o Teu Espírito, a Tua renovação. Eu declaro um novo tempo, eu declaro uma nova unção sobre a vida deles. Eu declaro todas as sortes de bênçãos sobre as vidas deles. Todo o mal que lutava contra os Teus servos é quebrado. Em nome de Jesus, eu declaro prosperidade financeira. Eu declaro a prosperidade plena e genuína sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro vestes sobre a sua vida, simbolizando a santidade descendo sobre você. Eu declaro as sandálias sobre a sua vida, simbolizando que agora é Deus que te guia. Eu declaro o anel de autoridade, o anel sinete do rei, que significa autoridade sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, leva o Teu povo, Pai, guardado, e que essa semana seja de bênçãos, de vitórias e de um relacionamento íntimo e profundo contigo, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dá sede para jejuar, sede para meditar, sede para orar e sede para Te louvar, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor e o nosso clamor agora, Senhor, nesse momento, ó Pai. E todos dizem amém. E todos digam, eu concordo com a bênção dos meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Isso será feito por nosso Deus que estás no céu. Aplauda o nome de Jesus. Aleluias. Amados, as irmãs vão vir cantar o louvor? Ah, não? Aleluias. Feche seus olhos, amados, e vamos entrar nesse ambiente. Depois da palavra, nós temos que entrar nesse ambiente, amados. Porque não é simplesmente um discurso, não é simplesmente um conhecimento bíblico, mas é a gente entrar nesse ambiente. É você pedir, Deus, mostra-me a Tua glória, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente onde você vai se prostrar e fazer como Maria, prostrar-se aos pés de Jesus, a qual escolheu a melhor parte, e dela não foi tirada essa parte de estar aos pés de Jesus. E se você escolher essa parte de estar aos pés dele, de estar nesse ambiente, Jesus não vai tirar de você, porque Ele quer, Ele anseia que você queira estar na presença dEle. Amém? Então adore, amados, o nome de Jesus. Grite, pule. Você está na casa do Pai, você tem liberdade. Eu quero Entrar no ambiente da Tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória. Aleluia!
para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Aleluias. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Aleluia. Deus está sobre você. A Shekinah de Deus está sobre Onde anjos você. e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. Aleluias. onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. Aleluias. Aleluias. Louvado seja Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Vai adorando, vai glorificando. Enquanto você adora, Deus visita a tua casa. Enquanto você adora, Deus desfaz todo laço. Enquanto você adora, Deus muda a tua realidade. Enquanto você adora, Deus muda a tua história. Aleluia. E enche da tua glória. Aleluia. Quem quer entrar num ambiente de glória? Aleluia. Quero estar com vestimentas de glória. Seja batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Seja, aleluia, falar em novas línguas em nome de Jesus. Aleluia. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. Aleluia. onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a Tua majestade, Senhor. Cante no ambiente de glória, no ambiente de glória. anjos e homens Exaltam o Rei da glória no ambiente de glória, no ambiente de glória. anjos e homens Exaltam o Rei da glória. Aleluias, 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 aleluias. Receba de Deus o renovo, a restauração e veja a glória do Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. Aleluia. no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens Exaltam o Rei da glória no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, aquele que era, aquele que é e que há de vir. O Rei da glória está aqui, aquele que era, aquele que é e que há de vir. que se compara, Aleluia. aquele que era, aquele que é e que há de vir. Aleluia.
glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória. Seja gerado nesse ambiente em nome de Jesus. Aleluia! O Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Aleluia! Santo Deus! Aleluias! Vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo o nome do Senhor. Aleluias! Jesus virá buscar uma igreja lavada e remida com seu sangue. Aplauda o nome de Jesus, amada igreja. Aleluias! Deus é fiel, Deus é santo. Aleluias! Glória ao nome de Jesus. Receba, amados, o pastor Fernandes com as palmas bem forte para Jesus.